Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los para lermos uma escritura neste momento e juntos meditarmos nesta palavra. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14. Atos, capítulo 15, versículo 14. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Obrigado, Senhor, por esta leitura que temos feito. Te agradecemos, pois sabemos que esta Bíblia está aberta. Ela se tornou uma nova Bíblia quando o Senhor a abriu e revelou ao teu profeta o sétimo anjo, e hoje estamos com esta revelação, este livro aberto. Ajuda-nos enquanto meditamos nesta revelação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre a dinâmica no indivíduo. Bem, nós já temos aprendido através da revelação, da mensagem do profeta, que Deus trata com os gentios como indivíduos.
de forma individual. Deus não trata com os gentios como nação ou como um grupo. Deus não trata os gentios de forma coletiva. A revelação não é coletiva. A revelação é individual. Então, quando nós temos visto aqui na Sagrada Escritura que esse irmão relatou, aqui em Atos capítulo 15, verso 14, é dito: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Um povo para o seu nome. Esse povo que Deus tira dos gentios. Deus não tira dos gentios uma nação inteira. Ele tira dos gentios um povo. De cada nação, indivíduos. Certo? Pois Deus trata com os gentios como indivíduos. Eu quero ler com você o primeiro selo, parágrafo 216. Certo? Porque o irmão Breno nos ensina que Deus trata com os gentios como indivíduos. Primeiro selo 216. Leia comigo, por favor. E Deus não trata com os judeus e os gentios ao mesmo tempo. Ele trata com Israel como nação, com o gentio como indivíduo. Quero grifar essa parte. Com o gentio como indivíduo. Ele nunca tratou os gentios como sua noiva. Ele nunca tratou os gentios como sua noiva. Vou repetir. Ele nunca tratou os gentios como sua noiva. Ele tomou um povo dentre os gentios. Ele tomou um povo dentre os gentios. Está vendo? Agora ele trata com Israel como nação. E agora ali está ela, ali mesmo agora como nação, no caso Israel. E tudo que Deus vai fazer para Israel faz de forma coletiva, de forma política, porque Israel, Deus trata com eles através das trombetas, que estão todas dentro do sexto selo, e você sabe que parte do sexto selo cumpriu com a sexta trombeta, quando Deus levantou e cumpriu o Apocalipse 9, com os 4 anjos, lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, Eichmann, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, forçando os judeus de forma política, com a sexta trombeta, parte do sexto selo, para que voltasse a sua nação, a sua terra, Israel. E em 1948, Israel tornou-se uma nação novamente. Mas com os gentios, diz o profeta, ele trata como indivíduo. Indivíduo. Por isso eu tomei o tema desta pregação, a dinâmica no indivíduo. Essa dinâmica é o Espírito Santo. Essa dinâmica é a pedra de coroa. Essa dinâmica é Cristo. Essa dinâmica é os selos. Essa dinâmica é a unção que desce sobre o indivíduo. Essa dinâmica, esta pedra de coroa, esta revelação, esta unção, Cristo, não desce na nação inteira, não desce no grupo inteiro, não desce nos gentios todos, não, ela desce no indivíduo, porque a noiva, ela é formada por indivíduos.
indivíduos. Indivíduos, cada indivíduo forma o corpo desta noiva. Certo, meus irmãos? E aí nós tomamos que esta dinâmica, o Espírito Santo, Cristo, o anjo forte, os selos, a unção, ela desce no indivíduo, esta pedra de coroa desce no indivíduo, aclopa no indivíduo. Ela não pode aclopar num grupo. Eu quero ler com você a mensagem do profeta. O Deus desta era maligna, parágrafo 160. Porque cada indivíduo desse, que recebe esta dinâmica, que recebe a unção, que recebe Cristo, que recebe a pedra de coroa, que recebe os selos, que recebe os trovões, recebe esta palavra, cada indivíduo deste tem que chegar nesse ponto, tem que chegar neste nível. Vamos ler? Leia comigo, por favor. O profeta diz da mensagem, o Deus desta era maligna, 160. Observe, o profeta diz: agora, observe seus cabelos longos, o voto nazireu para a palavra. Eu desejo retratar a noiva de Cristo agora. Nós retratamos o anticristo onde ela está, religiosa e tudo mais, a ciência. Agora, a pequena, humilde noivinha de Cristo, agora, a pequena, humilde noivinha de Cristo, simplesmente crer na palavra, seja quem ela for, são indivíduos. São indivíduos. Quem? A noivinha, a pequena noivinha de Cristo. Ela crê na palavra, porque são indivíduos. Indivíduos. A noivinha de Cristo são indivíduos. E não é um privilégio, certo? Que você pode colocar exclusivamente em um grupo, em uma nação, ou a um indivíduo sozinho, mas você toma a noiva de Cristo, esta noivinha, diz o profeta, essa pequena noivinha de Cristo, ela crê na palavra, ela aceita a palavra, ela crê na palavra, independentemente do que venha a palavra dizer, contrariando ideias, pensamentos, crenças, opiniões, mas essa pequena noivinha simplesmente crê na palavra, porque são indivíduos. Agora eu quero ler com você na mensagem do profeta, a fé perfeita, 114. Observe bem, irmãos, que eu estou lendo mensagens posteriores aos 7 selos. Estou lendo mensagens após os selos. E você pode se agarrar na mensagem dos 7 selos e após os selos, de 63 a 65, porque são mensagens vindicadas por Deus, corrigidas pelo próprio Deus.
onde o irmão Branham exerceu sua terceira etapa do seu ministério. E esta é a mensagem profética de 63 a 65, certo? Vamos ler? A fé perfeita, pregada em 25 de agosto de 1963, 114. Presta atenção que o profeta diz, ele diz assim, ó: então, quando um homem vive por fé, e caminha por fé, quero dizer, fé substancial. Então ele está isolado de todo o mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. É o irmão Branham que está falando que quando um homem vive por fé e caminha por fé, uma fé substancial, não uma fé intelectual. Certo, irmão? Mas uma fé substancial. Então, este homem, esta pessoa, então ele está isolado de todo o mundo. Isolado de todo o mundo é do mundanismo, do pecado, não é das pessoas, mas do mundo, da influência mundana, dos desejos mundanos. Então ele está isolado de todo o mundo. Agora chega a ser uma nova criatura em Cristo. Agora estamos chegando ao material para formar a noiva. Tem que ter um material que forma a noiva. Este material, nós temos que saber, é o Espírito Santo, é a dinâmica, é Cristo, é o anjo forte, é os 7 selos. Então o profeta diz: agora estamos chegando ao material para formar a noiva. Vem, você está entrando em condição de arrebatamento agora. Entrando em condição, o arrebatamento tem uma condição para ser arrebatado. Então o irmão Branham disse que nós estamos no tempo do irmão Branham, certo? Você está entrando em condição de arrebatamento agora. Porque para ser arrebatado, você tem que ter fé de arrebatamento. E a fé de arrebatamento está nos trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Foi isso que o irmão Branham disse. Laodiceia, parágrafo 38. Então, prosseguindo, o profeta diz aqui, ó, você está entrando em condição de arrebatamento agora. E isso é para cada um de nós. Ó, isso é para cada um de nós. Não somente para o pastor, os diáconos, os oficiais. É para todo o laico também. Cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Certo, irmãos? Então, o material para formar a noiva, você então recebe a condição para ser arrebatado. E aí o profeta diz: isto é para cada um de nós. Não é uma exclusividade de um grupo. Não é, o profeta prossegue e diz aqui, ó, é para cada um de nós, não somente para o pastor. Este material que forma a noiva, esta pedra de coroa, esta unção, esta dinâmica, esta revelação, esta condição para ser arrebatado, o profeta diz aqui, eu queria grifar aqui, ó, é para cada um de nós, é para mim, é para você.
para mim como indivíduo, para você como indivíduo. É para cada um de nós, não somente para o pastor, os diáconos, os oficiais, não uma exclusividade do grupo, corpo ministerial, não é exclusividade do pastor, não é exclusividade do diácono, não é exclusividade dos oficiais da igreja, não é exclusividade de um grupo, para você fazer uma cerca, dizer isto é nosso, pertence a nós, se não for dos nossos, está no inferno. Não, o profeta diz, é para cada um de nós, não somente para o pastor, os diáconos, os oficiais, é para o todo, o laico também. O laico é o corpo de crentes, o laico são as pessoas, é para todo o laico também. Cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Chega nesse ponto que a pedra de coroa, chega nesse ponto que a dinâmica, chega nesse ponto que o Espírito Santo, Cristo mesmo, tem que aclopar como esta pedra de coroa no indivíduo marido, no indivíduo esposa, no indivíduo filho, no indivíduo filha, no indivíduo genro, no indivíduo nora, no indivíduo sogro, no indivíduo sogra, no indivíduo pastor, no indivíduo membro, porque cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Chega um ponto que é você e Deus. Você tem uma experiência pessoal com Deus. É você e Deus. Você e Deus. Não é você e seu pastor. Não é você e sua esposa. Não é você e seu marido. É você e Deus. Não é você e teu pai. Você e teu filho. É você e Deus. Porque é o indivíduo. A pedra de coroa. A dinâmica. Tem que descer esta pedra de coroa, Cristo, e aclopar no indivíduo. Porque cada indivíduo forma esta noiva. E nós temos aprendido que esta dinâmica, esta pedra de coroa, Cristo mesmo desceu e aclopou no indivíduo brana. O indivíduo brana que faz parte dessa noiva, o indivíduo brana que teve a sua experiência pessoal com Cristo, o indivíduo brana que esta pedra de coroa, a dinâmica desceu sobre seu corpo, sobre sua vida e manifestou Cristo em carne humana. O indivíduo brana. Agora eu, indivíduo, você, indivíduo, temos que ter essa experiência que teve Brana como indivíduo ou noiva. Eu, indivíduo ou noiva, você, indivíduo ou noiva, temos que chegar ao ponto de termos a manifestação de Deus em nossa carne, como teve Deus na carne de Brana. Temos que chegar a um ponto como indivíduo, eu, indivíduo noiva, você, indivíduo noiva, chegarmos a ser indivíduos palavra. Eu creio que estamos chegando a este ponto. Eu creio que o que Brana exerceu, nós exerceremos individual, não é coletivo, não é o grupo, são pessoas, indivíduos. Talvez num grupo de crentes, algumas poucas pessoas, alguns poucos indivíduos terão e chegarão nesta pedra de coroa, que não é simplesmente pregar 7 selos, mas viver os 7 selos. Não é simplesmente falar de trovões, mas viver os trovões, para que quando chegar o aperto, você chegue nesta plenitude da palavra manifestada em carne humana.
Você sabe, o profeta nos ensinou que a mecânica e a dinâmica têm que estar juntas. Você não pode ter só a mecânica. A mecânica são nossos corpos. A mecânica é a nossa carne. A mecânica é o indivíduo, mas a dinâmica é o Espírito Santo. A dinâmica é a palavra. A dinâmica é Cristo. A dinâmica é a pedra de coroa. A dinâmica é o anjo forte que desceu do céu e encarnou naquela mecânica chamada Brana. Indivíduo Brana. Aleluia. Da mesma forma que aquela mecânica, Cristo desceu no Pentecoste e encarnou-se na mecânica, indivíduos. Cada indivíduo que estava em oração no cenáculo, cada indivíduo, cada pessoa, cada carne, era mecânica. Cada indivíduo, Cristo desceu, se repartiu como língua de fogo. Era mecânica, Cristo, o Espírito Santo, descendo, se encarnando nos corpos dos indivíduos. A mecânica, obrando as mesmas obras que Cristo havia feito. Aleluia. Quero ler com você na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 73. Ao nascer do sol, parágrafo 73. Vamos tomar este parágrafo, vamos ler juntos? Ao nascer do sol, 73. Leia comigo, por favor. A parte que eu quero enfatizar está lá no final do parágrafo. Ele é um pouco longo, mas preciso tomar o parágrafo inteiro, porque é para tomarmos o contexto do que Brana está falando. E o que Brana diz, eu creio. Você crê? O que Brana diz, eu creio. Você crê? Não importa o que qualquer outra pessoa diga, se está contrário ao que Brana disse, eu não posso tomar como verdade. Que Brana recebeu o assim do Senhor diretamente de Deus. Então vamos ler, ao nascer do sol, parágrafo 73. Leia comigo, por favor. O profeta diz: eu sou aquele que estava morto, e tão morto estava que a lua o declarou morto, o sol o declarou morto, as estrelas o declararam morto, toda a natureza declarou morto. Mas agora todo o mundo tem que reconhecer que ele agora vive. Aleluia! Você não se alegra por saber que ele está vivo? Cristo está vivo? Ele não foi somente a mecânica. Ele não foi somente a mecânica. A palavra de Deus foi também a dinâmica que provou a mecânica. A palavra de Deus foi também a dinâmica, porque a dinâmica é a palavra de Deus. A dinâmica é o Espírito Santo. A dinâmica é Ele mesmo, Deus, o Espírito Santo. Ele não foi somente a mecânica. A palavra de Deus foi também a dinâmica que provou a mecânica. E se Ele, sendo o noivo, que morreu, e embora toda a natureza tivesse declarado que ele estava morto, mas ele ressurgiu dentre os mortos, ele saiu da sepultura. O diabo achou que tinha vencido, que havia o derrotado. O inferno pensou que agora tinha acabado. Mas diz o irmão Brana que o diabo é um fanfarrão. O irmão Brana compara o diabo como uma abelha que aferrou alguém e perde o seu ferrão. O irmão Brana diz que o diabo perdeu o seu ferrão na cruz, quando cravou a morte em Jesus,
Por isso que a Bíblia diz: Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte. Por isso que Branham diz que ele não foi somente a mecânica. A mecânica era o corpo, a mecânica era a carne, a mecânica era o filho gerado no ventre de Maria. Mas a dinâmica era a palavra em carne humana, o verbo que estava encarnado, o verbo que se fez carne. A dinâmica era o Espírito Santo, era o Pai dentro da mecânica, o corpo. Ele não foi somente a mecânica, a palavra de Deus foi também a dinâmica que provou a mecânica. E se ele sendo o noivo, reticências, a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. A noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. Agora você sabe que a noiva é um grupo? Não. A noiva são indivíduos. Porque Deus trata com gentios como indivíduos. Simão relatou primeiramente isto, que Deus visitou os gentios para tirar ou tomar deles um povo para o seu nome. Esse povo que ele tira dentre os gentios, dentre as nações, são indivíduos. Então o profeta disse: ele sendo o noivo, a noiva, no caso, os indivíduos, a noiva tem que aparecer. Por quê? Porque ela é parte dele. E ela, no caso a noiva, ela somente pode ser a manifestação. Quero grifar isso aqui, certo, irmãos? Preciso grifar para você entender. E ela quem? A noiva. A noiva são indivíduos. Presta atenção, a noiva são indivíduos que formam a noiva. Porque a noiva é um povo tirado dentre os gentios. Esse povo são indivíduos. Então o Branham diz: a noiva tem que aparecer, porque ela é parte dele. E ela somente pode ser. O que a noiva pode ser? O que esses indivíduos pode ser? Ela somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. A noiva, ela tem que aparecer, porque ela é parte dele. E ela, a noiva, somente pode ser a manifestação do cumprimento de toda a revelação. Eu quero te fazer uma pergunta: quem foi o indivíduo? Quem foi o indivíduo ou noiva que manifestou o cumprimento de toda a revelação? Quem foi o indivíduo ou noiva? Porque eu sou indivíduo, noiva. Você é indivíduo, noiva, que é o indivíduo. Mas quem foi este indivíduo, noiva, que manifestou o cumprimento de toda a revelação? Primeiro, teve um indivíduo, noiva, que ele primeiro manifestou como um indivíduo desta noiva. Ele manifestou o cumprimento de toda a revelação. Agora eu, como indivíduo também, você como indivíduo também, temos que chegar a esta manifestação do cumprimento de toda a revelação também. Prosseguindo, o profeta diz: ela, no caso a noiva, só pode manifestar a ele. Quem é ele? A pedra de coroa. Quem é ele? É Cristo. Quem é ele? O anjo forte. Quem é ele? Os selos.
ela só pode manifestar a ele. E quem foi este indivíduo, o noivo, que primeiro manifestou esta pedra de coroa? Que primeiro manifestou a ele? Que primeiro manifestou a Cristo? Você vê, o irmão Brana diz, 3 é a perfeição. E o ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre os seres humanos. Então ele diz, ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, então não é a noiva, porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos, vida de sua vida, poder de seu poder. Ela é ele, ela é ele, ela é ele. Aí eu te pergunto, quem foi o indivíduo, noiva, que primeiro manifestou o cumprimento de toda a revelação e que fez as mesmas obras que o noivo havia feito, e que ele, como indivíduo noiva, era ele, Cristo na terra, ao ponto das pessoas olhar para este indivíduo noiva, da noiva, e achar que este indivíduo da noiva era o próprio Cristo, confundi-lo como Cristo, confundi-lo como Jesus, ao ponto de quererem batizar em nome de Brana, adorá-lo, chamando-o de Jesus. Então você vê que agora, o que aconteceu com o irmão Brana, individualmente, sendo ele parte desta noiva, tem que acontecer comigo. Eu tenho que chegar nesta pedra de coroa, tenho que chegar a esta unção, a esta dinâmica, chegar nesse Espírito Santo em carne humana. Você tem que chegar nesta pedra de coroa, a este Cristo, como nova criatura. E estamos caminhando para isto, para sermos esta palavra encarnada. Chegamos na pedra de coroa, selos, chegamos ao ministério do 7º selo, Apocalipse 10, chegamos, mas ainda está e precisa manifestar esta dinâmica. Quero prosseguir aqui, vamos lá, prosseguindo. Ela só pode manifestar a ele. Se faz alguma coisa diferente do que faz o noivo, não é a noiva, porque ela é carne de sua carne, ossos de seus ossos. Eu tenho que ser carne da carne dele, eu tenho que ser ossos dos ossos dele, eu tenho que ser a vida da vida dele. Você tem que ser osso dos ossos dele, carne da carne dele, vida da vida dele, poder de seu poder. É o indivíduo. A pedra de coroa vem a clopa no indivíduo. Poder do seu poder, ela é ele. É igual ao homem e sua esposa, eles são um. A mulher foi tomada do seu lado, ela recebeu o espírito feminino dele e a carne de seu lado. E assim se formou a mecânica e a dinâmica. A mecânica é a carne, a dinâmica é o espírito. Aleluia. Prosseguindo, o profeta diz: a esposa. Quero grifar essa parte final aqui. Veja bem, o profeta diz: o espírito e a carne formam a mecânica e a dinâmica. O espírito e a carne formam a mecânica e a dinâmica. É quando nós devemos receber
Olhar que não está tudo completo ainda que estamos pregando os selos, pregando a terceira etapa, pregando os trovões, pregando o novo nome, crendo que os 7 selos estão abertos, revelados, e que o 7º selo foi a vinda de Cristo. Estamos em plena manifestação do 7º selo, que nos dará e nos levará à ida no rapto. Porém não é tudo ainda, não é tudo ainda, porque o Espírito e a carne formam a dinâmica e a mecânica. Quando chegar aí nesse ponto que a mulher não corta mais seu cabelo, não usa mais roupa indecente, o marido ama a sua esposa como a si mesmo, o pastor se prende à mensagem do profeta, os indivíduos laicos se prendem na mensagem do profeta, como presos de Cristo, como Paulo disse, sou um prisioneiro de Cristo. Quando esta pedra de coroa desce no indivíduo e aclopa, como aclopou no irmão Brana, Brana teve o ministério da pedra de coroa e foi mais vindicado cabalmente do que todos os profetas do Velho Testamento. Mas nós fazemos parte desta manifestação. A pedra de coroa que desceu sobre Brana tem que descer sobre o pastor, sobre o membro, porque a pedra de coroa é Cristo, é o Espírito Santo, é a dinâmica. Aleluia, glória a Deus. Chegaremos ao ponto onde teremos o que Brana teve. Você já ouviu falar da palavra falada? Pois é, chegaremos a este nível. Temos chegado agora a receber a abertura dos selos, a receber a terceira puxada, a receber a pedra de coroa, Cristo. E esta mensagem está nos levando, nos conduzindo, a esta terceira puxada que Brana teve em plenitude. A terceira puxada em Brana não foi somente pregando 7 selos. A terceira puxada em Brana foi completa também na pregação dos selos e a palavra falada. A palavra falada, irmão, não é só a palavra falada, a pregação dos selos. A palavra falada também é a palavra falada, criação de esquilo. A palavra falada também é a cura da irmã Meda. A palavra falada também é a conversão dos filhos da irmã Ratimuse. A palavra falada também é o controle da natureza. A palavra falada também é a ressurreição do peixinho. Não podemos nos limitar à palavra falada, à pregação de selos, porque ela pode ficar no nosso intelecto. Mas quando essa pregação dos selos desce ao coração, Cristo mesmo vem, aclopa, a pirâmide está perfeita no indivíduo. Cristo mesmo, onde o forte vem em mim, vem em você como indivíduo. Não esperemos ele descer no grupo inteiro, que ele não fará isto. Deus não trata com um grupo, Deus não trata como nação. Deus tira dos gentios um povo para o seu nome, e este povo é formado por indivíduos, e não é exclusividade do pastor, não, do diácono, do evangelista, do mestre, do apóstolo, do profeta, não é exclusividade dos oficiais da igreja, diz o profeta. Isso também é para o laico, é para o indivíduo, é para a congregação, individualmente. Aleluia, glória a Deus. Quero ler com você, porque eu sou o indivíduo desta noiva, você é o indivíduo desta noiva, e de forma individual a revelação tem que vir a mim.
De forma individual, a revelação tem que chegar a você. De forma individual, a pedra de coroa tem que aclopar em mim. De forma individual, a pedra de coroa tem que aclopar em você. De forma individual, esta dinâmica tem que descer em mim, se encarnar, esse Espírito Santo se encarnar em mim. De forma individual, o Espírito Santo e dinâmica tem que encarnar em você. Para que sejamos Ele. Aleluia. Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, 220. Vou tomar aqui o indivíduo, certo? E este indivíduo que manifestou no tempo de Brana era o próprio irmão Brana, um indivíduo. 220, vamos ler? Leia comigo, o profeta diz: agora é a chamada da noiva, agora é o que os 7 selos foram abertos, agora é que os 7 selos foram abertos. Agora quando? No tempo do irmão Brana. Agora que as coisas completas que os reformadores deixaram têm de ser abertas, e somente Malaquias 4 pode fazer isto. Por quê? Porque isto requer a revelação direta de Deus a um indivíduo para assim fazer. Você vê, irmão, é um indivíduo. Agora que os 7 selos foram abertos, agora que as coisas completas que os reformadores deixaram têm de ser abertas, e somente Malaquias 4 pode fazer isto. Pode fazer isto. Por quê? Porque isto o quê? Os selos requer a revelação direta de Deus a um indivíduo para assim fazer. Por que requer uma revelação direta de Deus? Porque a revelação dos selos é o assento do Senhor, é a mensagem de Cristo, e esta revelação tinha que vir direta a um indivíduo, porque este indivíduo é um profeta. Malaquias 4 era o Elias, que viria antes do dia grande e terrível do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Dos pais aos filhos, João Batista, o Elias que veio antes, o precursor da primeira vinda. E dos filhos aos pais, o Elias de Malaquias 4, Brana, o precursor da segunda vinda de Cristo, convertendo os nossos corações de filhos aos nossos pais apostólicos. Agora Cristo, selos, a pedra de coroa, vem e aclopa neste indivíduo, profeta William Marion Brana, neste indivíduo da noiva primeiro. Depois dele tem que aclopar em mim, tem que aclopar em você, como indivíduo. Aleluia. Certo, meus irmãos? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Aleluia, glória a Deus. Você entende isso? Esta dinâmica é o espírito, e a mecânica é a carne. A mecânica sou eu, a carne, esta carne mortal. A dinâmica é você, esta carne mortal. A dinâmica é Cristo, o Espírito Santo, a pedra de coroa, que entra nesta carne, nesta mecânica, que entra nesta carne e une. Quando o Espírito Santo, a dinâmica desce e encontra a carne, a mecânica, a carne e o Espírito tornam-se um. Hoje eu estou me tornando um, você está se tornando um.
com esse espírito, esta dinâmica, esta pedra de coroa, esse Espírito Santo, Cristo mesmo, não é uma religião, não é um dogma, não é uma tradição, é o poder vivificador que levantou a carne de Cristo do Calvário ali e da sepultura. E ele vive hoje, este poder vivificador que toma a carne mortal de uma mulher, de um homem, de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um ancião, de um pastor, de um membro, indivíduos, por isso disse Jesus, que um será tomado e o outro deixado, porque são indivíduos. Quero ler com você mais um pouquinho a mensagem Olhe Sempre para Jesus, parágrafo 40. Já vou encerrar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Olhe sempre para Jesus. Tinha muita coisa aqui para ler, mas não dá tempo. Vamos deixar para a próxima reunião, no próximo domingo, né? Olhe sempre para Jesus, parágrafo 40. Você vai ler comigo, porque Deus trata com os judeus como nação, de forma política, com as trombetas. Ele trata com os gentios como indivíduos, de forma espiritual, não é isso? Com selos. Vamos ler? Parágrafo 40. Agora recordem, nunca haverá personificação daquilo. Daquilo o que, irmão Brana? Da terceira puxada. Não tem como personificar a terceira puxada, irmão. Não tem como personificar a terceira puxada, porque ela consiste da revelação dos selos, a palavra falada, selos, pregação, e a palavra falada, manifestação de Deus em carne, criação de Esquilo, curação da irmã Meda, conversão dos filhos da irmã Ratimuse, controle da natureza, a ressurreição do peixinho, a palavra falada. A terceira puxada está unida com os selos, e selos com a criação, com a palavra falada. E não há como personificar isto. Agora recorde, nunca haverá nenhuma personificação daquilo. Por quê? Porque não pode haver. Agora, é neste tempo agora. Isto acabou de acontecer. Então isto pode identificar a sua presença no vosso meio. Vem a presença da dinâmica, a presença da pedra de coroa, a presença de Cristo, a presença dos selos, tanto na pregação em 63, como também no poder da palavra falada, na sua plenitude. Prosseguindo, o profeta diz: agora, neste tempo, agora isto acabou de acontecer. Então isto pode identificar sua presença no vosso meio. Vem, mas isto, eu quero grifar isto aqui para os irmãos, porque isto precisa ser ensinado e pregado para você saber. Que a revelação dos selos, quando o anjo forte, Cristo, a pedra de coroa, desce no capítulo 10, verso 1 de Apocalipse, ele está vindo para reivindicar os seus, reclamar os seus, que ele havia intercedido durante 7 eras no trono de intercessão como cordeiro. Ele vem trazendo exatamente aquilo que Adão perdeu, e que Deus agora trouxe e aclopou nesta carne mecânica, brana, indivíduo. Agora tem que descer em mim, carne, mecânica, indivíduo,
tem que descer em você, carne, mecânica, indivíduo. Não espere um grupo, não. Não espere um grupo, não. É indivíduo. Indivíduo aqui, outro ali. Indivíduo no Brasil e fora do Brasil, em todas as partes. Onde tem um eleito predestinado, ele é um indivíduo, um corpo, mecânica, para que a dinâmica, o Espírito Santo entre. Vamos lá. Quero grifar essa parte para você. Mas isto o quê? O que não pode ser personificado. A terceira etapa, a palavra, o poder da palavra falada. Mas isto não será usado de grande maneira. De grande maneira. Na outra tradução está: isto não será usado em sua plenitude. Então veja, isto não será usado em sua grande maneira. Isto o quê? O poder da palavra falada. Isto não será usado em grande maneira até que este conselho comece a apertar. E quando isto acontecer o que, irmão Brando? O conselho começar a apertar. Quando as portas do tabernáculo fecharem, os pastores não puderem mais visitar os irmãos, pregar na igreja, porque as portas estão fechadas. E quando isto acontecer, o conselho apertar, e quando isto acontecer, quando aquilo acontecer, os pentecostais e demais puderem personificar quase toda coisa que se tem feito. Mas quando aquela hora chegar, que hora, irmão Brana? O aperto, a perseguição, que a noiva, indivíduos passarão esse aperto um pouco antes do arrebatamento. Mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente. Por que temporariamente? Porque temporariamente no indivíduo Brana, indivíduo noiva Brana. O que você tem visto temporariamente ser manifestado na plenitude do seu poder. Agora não é mais no indivíduo Brana, agora é no indivíduo aqui. Quando o aperto chegar, a pressão chegar, o conselho começar a pressionar, as portas fecharem, você vai ver o que foi temporariamente no irmão Brana, a pregação dos selos e poder da palavra falada se manifestar na sua plenitude nos indivíduos, não é no grupo, mas nos indivíduos que compõem esta noiva. Aleluia. 135 ainda da mesma mensagem, olhe sempre para Jesus. Quero encerrar com isto aqui. 135, olhe sempre para Jesus. O profeta diz: esta foi a 5ª vez. 5 é o número da graça. Por que 5 vezes? Porque você tem essas 5 manifestações da palavra falada, 5 exemplos. Já falei e repito: a cura da irmã Meda, poder da palavra falada, a ressurreição do peixinho, é isso? O controle da natureza, é isso? Você tem aqui a ressurreição do peixinho, a cura da irmã Meda, a conversão do filho da irmã Ratmuse, não é isso? A criação dos esquilos, não é isto? Você tem essas manifestações que, Brando, 5 é perfeito. 5 foi esta vez, foi 5. A 5ª vez. 5 é o número da graça, o número de fé também. Prosseguindo, ele diz: não há mais dúvida na minha mente.
Não há mais dúvida na minha mente. Eu sei o que é a terceira puxada. E eu também sei, hoje eu sei, você também sabe. E eu sei o que ela faz. Eu sei o que ela faz. Você sabe o que ela faz. Agora sejam reverentes. Apenas fiquem quietos. A hora em breve chegará onde Deus fará algumas grandes coisas para nós. Aleluia! É exatamente isso. O que Adão perdeu tem chegado ao ser humano outra vez. A mecânica, carne, indivíduo, recebendo a dinâmica, o Espírito Santo, a pedra de coroa. Ela tem que descer no indivíduo. Não desce no grupo, ela desce no indivíduo. É uma revelação individual. Aleluia! Obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. São dias como os dias de Noé, mas eu estou vencendo pela fé. A arca de Noé subsistiu e Deus aquele mundo destruiu. Noé era um simples lavrador, não tinha o ensino superior. Naquele coração havia amor e tinha-o assim diz o Senhor. Também a minha arca flutuou no monte, pôr do sol ela pousou. Foi Deus que os 7 selos revelou. Foi a terceira etapa que chegou. Agora eu já posso repousar, na palavra posso descansar. Deus faz a minha arca flutuar, e aquele que não vê vai se afogar. Também a minha arca flutuou no monte, pôr do sol ela pousou. Foi Deus que os 7 selos revelou. Foi a terceira etapa que chegou. Noé a sua arca construiu, e quando veio a chuva ela subiu, mas a sua mensagem ninguém viu, e Deus aquele mundo destruiu. Também a minha arca flutuou no monte, pôr do sol ela pousou. Foi Deus que os 7 selos revelou. Foi a terceira etapa que chegou.